Quarto ano B. Voltei para explicar a aula de história de hoje. Aqui é a professora Renata e hoje é dia 23 de março. Para isso, vocês precisam pegar o livro Buriti mais História e abrir na página 16. Vocês vão ler o texto, o tempo na história e depois voltar para a apostila e fazer o que se pede. Combinado? Eu vou ler com vocês e depois vocês leem mais uma vez sozinhos. Combinado? O tempo na história. O tempo histórico relaciona-se diretamente com os grupos humanos, que muitas vezes promovem as mudanças sociais e outras vezes são modificados por elas. Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida ou um marco para contar a sua história. Em nossos estudos de história, por exemplo, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Os anos e os séculos anteriores a seu nascimento são escritos com AC, antes de Cristo, depois da data. As datas que vieram após seu nascimento não precisam ser escritas com as letras DC, que significa depois de Cristo. Basta escrever o ano. Além desse marco, em muitas datas históricas utilizam-se algarismos romanos, como no caso de registrar os séculos. Como não existe o ano zero, então do ano 1 ao ano 100 denomina-se século 1. Do ano 101 ao 200 designa-se o século 2 e assim por diante. Então aqui nós temos algumas datas que são os nossos marcos históricos, que no caso é antes de Cristo ou depois de Cristo. Então aqui Júlio César, imperador romano, invadiu e conquistou o Egito no século I antes de Cristo. Tá vendo? 47 anos, né? Antes de Cristo. Aqui, no ano 793, no século 8, os vikings lideravam o primeiro ataque ao litoral da Inglaterra. Eles usaram barcos resistentes e velozes. Aqui em 1350, no século XIV, ocorreu na Europa a epidemia da peste negra ou bubônica. Uma em cada 3 pessoas foi morta pela doença. Foi uma grande pandemia também, né? Em 1500, no século XV, os portugueses chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Em 1822, no século XIX, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, que deixou de ser uma colônia de Portugal. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial, ocorrida na primeira metade do século XX, foi o conflito mais violento da história da humanidade e durou cerca de 6 anos. Vocês observaram que o livro fez uma espécie de linha do tempo? Começou bem antes de Cristo e foi vindo, olha só, até chegar mais próximo do ano que a gente está. E aí, cada ano que foi mostrado aqui, teve um acontecimento importante. Então, agora nós vamos voltar para a apostila. Vocês vão ler sozinhos ou vão pedir para um adulto ler com vocês, ou podem escutar a leitura que eu fiz, tá? E vão ler novamente um outro textinho para depois fazer a linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos, como vocês viram lá no livro. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, o que aconteceu antes, que é anterioridade, e aconteceu ao mesmo tempo, é simultaneidade, e o que aconteceu depois, posterioridade. Faça uma linha do tempo da sua vida, contando desde o seu nascimento até os dias de hoje. Marque em ordem cronológica, ou seja, desde quando vocês nasceram até chegar agora, como se fosse uma ordem crescente dos anos, tá? Vocês vão colocar o ano e colocar os momentos mais importantes para você. Além de frases curtas, utilize desenhos para tornar essa linha do tempo mais bonita, tá? Então, vocês podem começar aqui em cima, coloca o ano que vocês nasceram, depois
O que aconteceu quando você tinha 1 aninho ou 2? Coisas importantes. Podem desenhar ou escrever pequenas frases. Os pais ou quem cuidou de você desde quando nasceu pode ajudar. Combinado? Essa foi a aula de história de hoje e espero vocês amanhã. Até mais!